Olá, sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Esse nosso programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Começando com a ameaça israelense de realizar ataques na cidade de Rafah, que fica na fronteira do Egito. Algumas atualizações sobre o ataque israelense em Rafah. As ameaças de Israel de fato foram concretizadas e o governo israelense divulgou imagens de tanques invadindo a cidade que fica no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Também alguns bombardeios foram registrados em Rafah, enquanto pessoas da cidade tentavam deixar o local. No meio de tudo isso, os Estados Unidos também tiveram algumas ameaças contra o Estado de Israel. Os Estados Unidos ameaçaram cortar o envio de armamentos para Israel caso a decisão de invadir Rafah fosse levada adiante. E o governo israelense respondeu dizendo que tem munição suficiente para invadir a cidade, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos. Ainda por cima de tudo isso, o presidente Joe Biden também declarou pesar por saber que civis foram mortos na Palestina por conta de armamentos norte-americanos. Vamos acompanhar ainda o desenrolar desse ataque, que pela ONU já foi considerado uma das maiores catástrofes humanitárias neste conflito do Oriente Médio. Israel pediu para que as pessoas deixassem a cidade depois que as negociações entre o governo israelense e representantes do grupo Hamas falharam no final de semana. Esses representantes se encontraram nos últimos dias para discutir a possibilidade de um acordo entre as partes. Os representantes do Hamas pediram por um cessar-fogo e também pelo fim do conflito que começou em outubro de 2023. Mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se recusou a seguir estas demandas e finalizar o conflito. O governo israelense vem passando por vários problemas internos devido às demandas da própria população israelense em relação aos reféns que continuam presos na faixa de Gaza. Muitos deles já foram dados como mortos devido ao tempo passado e também pelos ataques israelenses que aconteceram na região desde então. Mas alguns ainda estão possivelmente vivos e presos ali naquela região da faixa de Gaza. Embora o governo israelense diga publicamente que um dos seus maiores objetivos é justamente resgatar estes reféns, a gente tem observado muita pouca atuação do governo para de fato conseguir trazer essas pessoas de volta para Israel. Depois da falha desse processo de negociação que aconteceu no final de semana, na segunda-feira, dia 6 de maio, o governo israelense solicitou que as pessoas na cidade de Rafah evacuassem a região. O ministro da Defesa israelense disse, inclusive, que esperava uma ação intensa na cidade nos próximos dias, mostrando possivelmente que Israel planeja atacar a cidade. Essa evacuação pode afetar aproximadamente 100 mil pessoas que já começaram a sair de Rafah, deixando tudo que elas têm para trás. Mais de 1 milhão de palestinos foram até a cidade de Rafah desde o início do conflito em outubro do ano passado por conta de ordens do próprio Estado de Israel, que pediu, no ano passado principalmente, que o norte da faixa de Gaza fosse evacuado. Justamente uma região que teve ataques muito intensos entre Israel e o Hamas. Mas agora Rafah, que até então estava se tornando um certo refúgio para essas pessoas, embora um refúgio com inúmeros problemas como falta de água, falta de alimentos e mesmo falta de segurança, agora se torna o centro deste conflito armado. Essa incursão israelense na cidade de Rafah
na verdade mostra a catástrofe humanitária que isso vai se tornar. Nós também tivemos uma reunião entre o presidente norte-americano Joe Biden e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, justamente tentando mediar estas relações e a tentativa dos Estados Unidos de dissuadir essa ação israelense. Mas nós temos visto, na verdade, muita pouca efetividade nesta influência dos Estados Unidos para este conflito no Oriente Médio. Cada vez mais, Israel vem se tornando um estado mais agressivo e menos apto a ouvir as opiniões dos Estados Unidos. E nos próprios Estados Unidos, nós temos também observado uma polarização crescente em relação a este conflito e também a outros conflitos que acontecem no mundo, fazendo com que também o governo norte-americano tenha muita dificuldade de fato mobilizar o seu poder e a sua política externa para dissuadir outros atores. Os líderes europeus também declararam forte oposição a essa incursão israelense na cidade de Rafah. Inclusive, no documento liberado pelos líderes da União Europeia, a França fez um comentário mais duro do que os outros líderes, deixando muito claro que o que Israel está fazendo com a população de Rafah é considerado um crime de guerra. O deslocamento forçado de população civil, que não tem nenhuma garantia de segurança ou mesmo garantia de retorno para este local primário, é considerado um crime contra o direito internacional da guerra. E a França criticou Israel por estar tomando esta iniciativa na cidade de Rafah. Alguns representantes da ONU também alertaram para uma tragédia inimaginável caso Israel de fato siga com estes ataques, que provavelmente serão os mais sangrentos de todo o conflito no Oriente Médio desde 7 de outubro do último ano.